A contratação de Willian por parte do Grêmio divide alguns torcedores no sentido de que atleta está desembarcando em Porto Alegre. Um relatório detalhado aponta o estilo do jogador e por que o Grêmio está trazendo o Willian para essa função de camisa 10. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre Willian, a contratação e as justificativas para ela, com base em relatórios profissionais e que talvez façam você entender e se empolgarem também com o movimento que o Grêmio está fazendo no mercado. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Esse conteúdo é um oferecimento da Zapay, ZAPAY, um aplicativo que resolve os problemas do teu veículo, carro, moto ou caminhão. A Zapay tá aí para te ajudar. Baixa o aplicativo da Zapay, ele é gratuito e com ele você paga IPVA, licenciamento, multas em até 12 vezes no cartão de crédito e usando o nosso cupom ADUPLA20 você ainda ganha desconto nas taxas do parcelamento. Lembra que a Zapay, além de tudo, notifica você a respeito de multas, qualquer tipo de restrição veicular, vale super a pena, eu particularmente uso, a Zapay tá aí para te ajudar. Bora falar sobre o Willian, porque o Willian está sendo contratado pelo Grêmio, uma contratação que envolve um novo parceiro, né? O Grêmio tem um novo parceiro financeiro, a gente pode assim colocar, uma nova publicidade estampada na camisa, e esta publicidade está ajudando no pagamento de alguns valores, como Arthur, como Willian a partir de agora, e o que eu fiz foi buscar em sites especializados uma investigação, basicamente, a respeito do último Willian, que é um jogador de 37 anos. Então a gente vai começar esse nosso mergulho que nós estamos fazendo nas últimas contratações do Grêmio, olhando aquela ferramenta profissional de análise de dados, de estatísticas, chamada Wyscout. Bora dar uma olhadinha lá no Wyscout, o que tem pra gente visualizar do Willian. Esse é o relatório dele, deixa eu dar uma aproximada, 37 anos, destro, né, 1,75 m. O último clube do Willian foi o Fulham, mas ele está livre no mercado, como vocês já sabem, 77 quilos. E aqui está o mapa de calor do Willian, né? Esse mapa aqui ele é muito mais da carreira, é um atleta que ao longo dos anos se destacou como um ponta pela esquerda, naturalmente, é o lugar que ele mais jogou, sem dúvida nenhuma, jogou pelo lado direito também. Aqui as últimas participações do Willian, né? Na última temporada, Fulham, Olympiacos, Fulham. É um atleta que teve grandes clubes na carreira, 2022 jogou pelo Corinthians, mas passou pelo Arsenal, pelo Chelsea, seleção brasileira nem se fala, né? É um cara que tem no seu currículo 2 Copas do Mundo. Vamos lá, o Willian, uma Copa do Mundo, né? Ou duas Copas do Mundo. O Willian é um cara que dispensa apresentações quando o assunto é carreira, desenvolvimento de carreira. Jogou nos grandes, foi primeira prateleira da Europa e agora está encaminhando a sua aposentadoria, né? Eu acho que a gente pode falar em aposentadoria já. Mas qual Willian o Grêmio está contratando? Ele pode ser esse meia por dentro? E aí eu respondo para vocês, sim. Estatisticamente falando, pegando os dados da última Premier League, o Willian ele consegue alguns destaques que são importantes, tá? Por exemplo, ele não fez gols, tá? Ele não deu assistências, isso não aconteceu nessa passagem que ele teve pelo Fulham, foram apenas 10 participações, foram poucos jogos que o Willian teve realmente pelo Fulham, ele não foi titular, tá? Não há nenhuma crítica negativa a respeito da sua passagem por lá, depois a gente vai dar uma olhada na matéria dos sites ingleses, mas falando de outros dados, tá? Chutou muito pouco nesses 10 jogos que teve, 7 chutes a gol. Organização, e esse é o dado que mais me chama a atenção, olha aqui, ó, organização. O Grêmio tá contratando o Willian para ele ser o quê? Um organizador, né? Para ele ser o camisa 10. O Willian, ele foi o primeiro colocado na estatística organização. 54,5 movimentos de organização por jogo. Isso é, momentos que ele pega a bola e tenta organizar o time, temporiza, dita ritmo, né, faz a equipe jogar. Não era titular absoluto do Fulham, mas ele foi o cara na Premier League que mais organizou. Uma precisão de 86%, 86,67%. Ele ficou na frente do Bruno Fernandes do Manchester United, isso na última temporada. Botou no bolso Kevin De Bruyne, a gente conhece De Bruyne, né? Botou no bolso. Colocou o Grealish no bolso, colocou o Nelson no bolso, do Arsenal também, depois jogou no Fulham. Cara, a capacidade de organização do Willian, isso aqui, não sei se é da última temporada
atualizado, mas é assim, é pelo Fulham. Cara, a gente tá falando aqui de um jogador que mesmo em poucos minutos e numa equipe menor, ele conseguiu ser líder de uma estatística que é fundamental para a avaliação, que hoje nós precisamos ter dele. Se existe uma dúvida de Willian é organizador, estamos falando do cara que mais organizou na Premier League, que colocou grandes jogadores no bolso, que fez grandes movimentos jogando pelo Fulham, tá? Cruzamentos, o Willian aparece lá na 55ª posição, mas tudo bem, eu acho que até é um bom número para a quantidade de atletas. Assistência para remate, tem quase uma por jogo, como média. Segundas assistências, não teve. Que toques na área, não teve. Passes recebidos é o quarto, ou seja, o time procura o Willian, uma média de 41 passes por jogo, e faz sentido, se ele é o organizador, se ele for um cara que organizou bastante, o time naturalmente acaba procurando ele, é só olhar os outros que estão ali na frente, né, ó, Bruno Fernandes, De Bruyne, o Elliott do Liverpool, né, o time procura quem organiza, é natural, tá muito bem posicionado aqui, isso demonstra também confiança do coletivo no trabalho dele. Duelos ofensivos, não tem nenhum destaque, dribles, 88 é a posição, uma média de 3 por jogo, 50% de aproveitamento. Foi muito driblador já na carreira, Willian, sem dúvida nenhuma. Ó, corridas seguidas, é uma característica dele, tá? É um condutor de bolas, a gente vai ver nas imagens depois. 7ª posição, uma média de 4 corridas e meia por jogo, 95 metros de progressão, passes progressivos para um organizador, isso é importante. Ó, bota o Sarabia no bolso, o Murphy do Newcastle no bolso, é o 6º colocado, com 7.27. Só que nesse dado aqui tem uma questão legal, ó. Ele é o 6º, 7.27, uma média por jogo de passes progressivos, né, passes para frente, e isso me chama atenção, ó, progressão média. Em média, ele avança com passes 192 metros. Compara com o De Bruyne, esse número do De Bruyne aqui, ó, 167 metros. Com o Iwobi do Fulham, 172 metros. Com o segundo colocado, 188 metros. Joga muito para frente o Willian. A bola realmente vai para frente com ele. Ele é um jogador que procura essa profundidade, esse jogo mais para frente. Muito importante. Recuperações no último terço. Me parece bem combativo. 43º, número 43, 1.68 por jogo. Recuperações na contrapressão. Ó, aparece numa média legal ali, 45 também. Gosto dessa estatística. Acho legal, tá? Esses números para mim mostram que é um jogador realmente que está capacitado para organizar, que ele tem essa capacidade de organização. Finalizações, bora ver aqui, ó. Na baliza, chutou no gol, são os rosinhas, são 4 chutes, chute de longe, ao poste, na trave, acertou uma aqui da entrada da área, dá para ver que não finaliza muito de dentro da área, né? Tá concentrado as finalizações mais pro lado esquerdo do gramado, centralizado, mas pendendo para a esquerda e de fora da área, basicamente. Os chutes são 3 no meio do gol, que ele acertou a baliza, e 1 bem no cantinho. E olha aqui, ó, aqui passou perto, tá? Aqui passou perto. Mas legal, de dentro da área são poucas as finalizações realmente. E aqui é um dado interessante, nos primeiros 15 minutos do segundo tempo é o momento que ele, em média, acaba finalizando mais. Dito isso, pênaltis marcados, 100% de aproveitamento, todos os pênaltis desde 2015, não perdeu pênalti, desde 2015 não perde pênalti, Willian. Absurdo, hein? Bem batido. Tem aqui uma preferência clara, né? O lado esquerdo baixo do goleiro, o lado direito dele, no caso. Enfrentando grandes goleiros aqui, né? O Naná, estamos falando do Ederson, Foster. Pô, aqui a carreira do Willian é isso aí. Assistências para remate. Batedor de escanteio, natural. Ó, vem daqui, pelo lado esquerdo. Repara nisso, tá? São poucas as bolas de assistência para remate que vêm dessa região de organização. Veja só, ela vem normalmente da esquerda, porque é ponta pela esquerda, meio que natural, ele pende muito pro lado esquerdo para jogar, uma característica, e de jogadas de pivô, ó. Tem uma aqui que ele tá no meio da área que ele escora para entrada, tem aqui que ele escora para a chegada de trás, essa aqui um passe rolado para trás, mas vê bem, o ponto de partida normalmente é lado esquerdo do campo, é uma característica de posicionamento realmente. Lançamentos na grande área. Também, ó, todos praticamente vindo do lado esquerdo. É uma preferência de lado, tem aqui poucos do lado direito, vocês estão vendo bem? Poucos do lado direito,
mas enfim, também acho interessante. Ó, flanco direito são 2, flanco esquerdo foram 25, 28, né? Passes decisivos 2. Isso aqui é um número que me interessa bastante. Cruzamentos. Cruzamento, eu não me importo muito, tá? Mas estatística, como jogador de beirada, acho que se atuar por ali, a gente sabe que ele é preferencialmente do lado esquerdo. Dribles. Ó como ele concentra muito esse drible para o lado esquerdo, pende para o lado esquerdo. E aí a gente pode ficar fazendo a reflexão. O time não vai ficar torto? Se ele vai ser o cara que joga centralizado, ele cai para esse lado esquerdo com naturalidade, será que o time não vai ficar torto? Ou será que realmente ele estava jogando por dentro? Será que o Grêmio está inventando um jogador? Recuperações no último terço, muito participativo nessas recuperações. Ó, recuperou dentro da área do adversário, aqui chegou a sair gol, né? Aqui também fez recuperações na contrapressão, as bolinhas, pressão posicional, que é só o posicionamento, aquela cercadinha, o quadradinho branco. Acho muito legal, são 16 recuperações que nós estamos vendo aqui. Aqui é mais um mapa mais espalhado, é um jogador que para um atacante ainda assim é combativo, tem 37 anos, mas ele não se entrega. Perdas naturais, tá? Um jogador de ataque perde bola, ele tenta driblar e não consegue. São 84 no total. Uma perda aqui na região do gramado onde ele tem a preferência, isso não me abala. Os passezinhos aqui, né, essa setinha meio cinza, são perdas em passe, tá? Em passe. As bolinhas são dribles que ele acaba perdendo. Então aqui são basicamente passes errados. Puxadas de contra-ataque, legal. Aqui são números que talvez mapeiem um pouco mais o Willian. Olha só, passes em áreas chaves. Vê que tá jogado para o lado esquerdo de novo? Tá jogado para o lado esquerdo de novo. E a setinha vermelha na direção da área é porque a precisão é mais baixa. E é natural. A gente está falando de uma bola mais difícil de ser dada. O que me chama a atenção nisso aqui é esta aqui, tá? Uma porcentagem bem ruim de passes para trás. Errou bastante esse passe para trás aqui. Mas de qualquer maneira, fala muito sobre o jogo dele. Progressão com bola, passes progressivos e corridas progressivas. Preto é corrida, cinza é passe. Tem mais passe do que corrida. Tem mais passe do que corrida. Isso me pega um pouco, tá? Porque eu tenho do Willian um jogador de condução. 20 metros, 78%, ó, isso aqui é legal, pô, passe de 30 metros, o aproveitamento dele é de 96%, errou só um de 31 tentados. Passe de 40 metros, tentou 9 e acertou os 9, muita qualidade. Passe de 40 metros, ou mais de 40 metros, errou só 2 de 10. Muito bom, cara, muito bom, ele é muito técnico, sou muito fã dele. Eventos pós corrida de progressão, ele perde a bola, 83% de vezes. O que é isso aqui? Isso aqui é dribles em posições. Ah, posição do adversário. Beleza. Né? São dribles tentados. Pretinho é o drible seguido do remate. O drible branquinho é o drible que ele dribla, mantém a bola, mas não finaliza. Ele dá prosseguimento ao jogo. A gente está vendo também focado ali para o lado esquerdo. Vamos seguir então, só para dar uma observada. Esses são os jogos que ele atuou pelo Fulham. Dá para ver que a análise ela é feita também de jogos de 2023, o que justifica a presença de jogadores como Kevin De Bruyne, né, esses caras aí, mas os dados, eles são em comparação a todos os atletas que estiveram neste período de avaliação. O primeiro jogo avaliado é de 2023, quando ele ainda era jogador do Fulham, e o último é de 10 de maio de 2025, o último dele com a camisa do Fulham, a última partida oficial que ele acabou fazendo. Você pode se perguntar, tá, mas ele é ou ele não é jogador de meio, porque a gente viu os dados, né? Tava jogando muito pro lado esquerdo. Pô, ele ainda é ponta, então. Eu tô usando aqui o iScout para você ver os últimos jogos do Willian, tá? Tem todas as estatísticas aqui. Se quiser, congela para avaliar, fica à vontade para usar aí, tá? Mas, vamos ver posicionado por dentro. Ó, vou colocar aqui, nessa região que é a do 10, tá? Aqui vai fazer o filtro dos jogos que ele jogou nesta posição. Ó, estamos falando. Aqui nós estamos falando de jogo importante. Este duelo aqui, que é contra quem? Pô, vou ter que mexer na minha câmera aqui para ver. Tá? Ou eu abro aqui, porque minha câmera está bem na frente. Estamos falando do jogo contra o Arsenal. Funcionou dessa maneira, por dentro. Jogou 30 minutos assim. Estamos falando aqui também do jogo contra o Brighton. Como 10, tá? Como 10, naquela posição ali do Cristaldo hoje no time do Grêmio, que o Riquelme também sabe executar. Contra o Arsenal e contra o Brighton, recentemente.
em outubro de 2024, pelo Olympiacos, jogou contra o Braga assim 15 minutos. Vamos mudar a posição? Um pouquinho mais recuado, ó, em qualquer setor aqui. Deixa eu ver. Aí é 2022. Aí lá em 2022 ele jogou realmente mais pra cá. Ah, não, tem. A gente tá encontrando esse jogo aqui, ó. Vamos ver o mapa de calor dele. Que é o último jogo dele contra o Everton, né? A derrota. Vai carregar ou não vai carregar? Pelo visto não vai. Pelo visto vai nos deixar na mão aqui. Mas essa função, para quem não sabe, é um meia adiantado pendendo para o lado esquerdo, mas não na ponta. Tá? É um meia adiantado pendendo para o lado esquerdo, mas não na ponta. É quase um interno. E, cara, sabe fazer? Com certeza sabe fazer. Agora, faz com muita frequência? Não, não faz com muita frequência. Já executou, já fez esses movimentos. Aqui, ó, tem todos os jogos aqui que ele já jogou dessa maneira. Não é uma novidade na carreira, só que não vinha jogando. Em 2025 tem 2 partidas como esse meia por dentro, né? Como esse cara atrás do centroavante. E, ó, se a gente fizer um corte maior, ele joga contra o Olympiacos, ou melhor, no Olympiacos contra o Braga dessa maneira, e a última vez havia sido contra o Juventude em 2022. Ficou muito tempo jogando em outras funções realmente. Muito perto dessa área, deslocado para o lado esquerdo, mas não necessariamente como 10, como cara atrás do centroavante. Hora de mergulhar aqui na imprensa internacional. Tô me alongando, mas é um jogador que merece, né, essa avaliação mais detalhada. Aqui a gente está vendo, né, uma matéria destacando a saída do Willian de lá. Eles falam sobre os grandes jogadores, né, os negócios que foram executados pelo Fulham. Vou botar a tradução, ó, libera 13 jogadores, incluindo ex-astros do Arsenal e do Chelsea, que eles se referem aqui, coincidentemente, a 2 jogadores do Grêmio agora, o Willian e Carlos Vinícius. A matéria, ela não faz uma crítica, mas relata que o Willian acabou saindo e não renovando como era esperado. Uma outra matéria é essa, do portal AS, que fala sobre a lenda da Inglaterra, Willian. O Willian, ele bateu uma marca muito interessante no mês de maio, que foi o jogador sul-americano que mais jogou na Premier League. Ó, Willian, 326 jogos, superando o Antônio Valência, que é jogador do Wigan, era jogador do Wigan, Manchester United, com 325, então ele detém essa marca, é o atleta sul-americano com mais jogos na Premier League, o maior campeonato do mundo de futebol. Isso sem dúvida nenhuma. Aqui, ó, botou no bolso Agüero, Solano, Zabaleta, tem que respeitar, Fernandinho. O Willian tem uma trajetória maravilhosa. Pra gente fechar, vamos dar uma olhadinha aí nesse vídeo, que são os momentos do Willian pelo Corinthians, um jogador diferente, né, com 33 anos naquela oportunidade. A gente precisa colocar aqui na cabeça que vai ser um outro tipo de atleta. No Corinthians existem críticas, existem elogios. Eu acho que depositaram no Willian uma expectativa muito forte de que ele resolveria todos os problemas do Corinthians. Ele não conseguiu resolver, mas, tecnicamente falando, acho um cara que tem um potencial enorme para dar uma resposta, se não imediata, não joga desde maio, mas uma resposta a médio prazo muito interessante. É um cara de uma primeira prateleira do futebol mundial em dado momento da sua carreira, está assim na descendente, está se encaminhando para uma aposentadoria, faz parte do jogo, mas a gente vê grandes atletas que respondem pela qualidade técnica que tem. A gente pode citar o Suárez, a gente pode citar outros inúmeros exemplos, aqui no Internacional o Fernando, né, que joga muito, ou jogava, porque o Fernando acabou saindo, né, jogava muito futebol, um Nenê no Juventude, né, numa idade bem mais avançada, mas também um cara que gera muito impacto. Eu gosto demais da ideia do Willian. E aqui a gente tá vendo, ó, contra o Grêmio. Vai fazer? Não fez. Lembra desse jogo? Não fez. Grande jogador, cara. Eu acho que os números mostram que a contratação, partindo do ponto de vista que o Grêmio vai pagar salários, claro que são salários altos, mas tem um parceiro que vai ajudar, a contratação é maravilhosa. É um organizador realmente, é um jogador inteligente, um jogador que pode elevar o nível do meio-campo do Grêmio, ainda mais acompanhado de Cuéllar, Arthur e Willian. É um meio de respeito que bota realmente no adversário medo pelo potencial técnico que apresenta. E a gente está falando aqui de uma base bem legal para o ano que vem para o Marcelo Marques começar a construir um grande time do Grêmio. Agora, baseado em tudo que a gente mostrou, em dados, em estatísticas,
Em fontes internacionais, vimos aqui as matérias, né? Não há nenhuma crítica na imprensa inglesa, e eu fui muito atrás disso, tá? Não há nenhuma crítica. Claro que há uma decepção do torcedor no momento da contratação, porque, pô, já tá velho, ele já deu uma resposta aqui, a galera do Fulham não aprovou de maneira unânime a chegada lá na última tentativa do Fulham, tá? De contratar o Willian. Mas ele não afundou a barca, muito pelo contrário, quando entrou, deu uma resposta. Eu gostei. Agora eu quero a opinião de vocês, eu vou ler os comentários aqui embaixo. Se gostou do conteúdo, deixa o like, comenta aqui embaixo. Não esquece de ativar as notificações do canal e a gente se vê. Tchau, tchau.